Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse momento. Tá? Queria saudar todos que estão aqui, estudantes, e o professor Heber e o professor Tarson, que me convidaram, né? O pessoal do GPIT também. E, bom, eu vou então dar um panorama, assim, eu montei a apresentação, tá? Para falar, dar um pouco um histórico, né? Como é um seminário internacional, de como a questão da participação no Brasil ela é importante, tá? Então, ela foi estrutural para o período democrático, né? Para a abertura democrática do Brasil e na formação da Constituição, a nossa chamada Constituição Cidadã, né? Em 1988, que criou as instituições participativas, né? Então, acho que é importante a gente resgatar esse histórico do Brasil, né? E que o Brasil é um dos países com mais canais institucionais de participação do mundo, né? Então, o Brasil tem uma tradição aliada à questão da abertura democrática, de criar esses mecanismos entre interlocução Estado e sociedade, né? Bom, mas isso sempre teve uma discussão que a gente fez quando eu trabalhava no Polis, em São Paulo, que a gente sempre falava assim da questão, por exemplo, dos movimentos sociais, né, que essas organizações capacitavam, faziam muitos seminários de capacitação, que é como estar situado em um canal institucional de participação e ao mesmo tempo estar se mobilizando na rua, né? Tá fazendo protestos, mobilizações e etc. Então, essa sempre foi no Brasil, a gente vê comparando com outros países, né? Aquilo que a gente chama aqui no Brasil, às vezes o ativista ele está em vários lugares, né? Ele está no governo, ele pode estar no partido, então esse ativismo ele não é só de rua, né? Ele não é uma mobilização só de rua. Então, isso é uma questão que é importante a gente refletir nesse momento e nesse contexto que o Brasil está vivendo, né? Que ativismo é esse? Eu acho que é um convite. E também a gente também poder refletir no Brasil pós de 2013, junho de 2013 e julho ali, que foram as grandes mobilizações do Brasil e que isso mudou um pouco a perspectiva dessa trajetória de mobilização de rua. Então agora hoje na sociologia, quem trabalha a mobilização também está trabalhando esses estudos e pesquisas sobre esses movimentos que ocuparam a rua, que necessariamente não são do campo democrático e popular, né? Então é importante a gente também ver isso. E de perspectivas de futuro, eu acho que é importante a gente resgatar essa questão do que a gente entende por participação hoje, né? Com a questão da representação, a quem a gente dá, digamos, o nosso voto, né? A questão da representação e a questão da resistência, né? Que é uma coisa que está pautada e que foi falada aqui. Bom, eu já fiz um pouco desse resgate, que principalmente a Evelina Danilo trabalha com essa questão dessa análise da criação dos movimentos sociais aí na década de 90, né, da Constituição Federal de 88, do direito a ter direitos, né? E isso não é uma questão menor, né? Porque hoje a gente tem que, dentro dessa pauta dos movimentos, além das suas próprias agendas e lutas, está entrando também essa questão de garantir os direitos já adquiridos. Então, se de alguma forma aquele momento dos anos 90 ali era o direito a ter direito, a criação dos direitos sociais, né, da abertura democrática, hoje a gente tem que trabalhar com essa questão de que direitos a gente quer garantir, né, que isso aconteça, que a gente possa permanecer. Tá, já falei um pouco sobre isso, né? E essa relação entre democracia participativa e democracia representativa, que para nós sempre foi uma análise, assim, muitas vezes de confronto, de conflito, né? Mas é que a gente tem que começar como é que a gente vai trabalhar isso daqui para frente. Eu estou falando no momento que nós estamos vivendo no país hoje, né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão da representação, já que os canais institucionais de participação, muitos deles estão bloqueados, né?
conselhos não estão funcionando, muitos conselhos estão sendo esvaziados. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão do controle social sobre a representação? Acho que isso também tem uma pauta aí que talvez seja a pauta da rua, né? Que é a pauta da mobilização social, que também essa mobilização e luta tem que pautar isso, né? Tem que pensar nessa perspectiva. Bom, e aí eu vou falar um pouco dessa mobilização dos movimentos sociais no cenário global, né? Porque isso é uma questão que não é menor, ou seja, muitas vezes essa questão do global ela passa desapercebida, né? A gente não consegue detectar ela, mas ela está simbolicamente em alguns elementos, como diria Bourdieu, né? Esse capital do poder simbólico, esse poder simbólico, ele se traduz, tá, nessas forças transnacionais, tá? E aí eu vou falar um pouquinho um pouco da minha pesquisa passada, né, aqui na URGS, que agora eu estou trabalhando sobre quarto distrito, sobre floresta, mas que era a questão dos movimentos sociais no cenário internacional, né? E essas dinâmicas de mobilização, como é que elas se dão, né? E aí tinha uma hipótese, né, que os movimentos sociais no cenário internacional era extremamente importante, mas eles podiam se dividir em dois momentos. Ou eles se aliavam ou o capital transnacional vinha, né, e de alguma forma pautava esse contraditório aos movimentos, né? Isso é percebido na cidade, né, na financiarização das cidades, as empresas se instalam, a atração de investimento estrangeiro direto, tudo isso, né, na história do Brasil isso é recorrente, isso tem um significado na cidade. Só que ao mesmo tempo, esses movimentos sociais, eles se organizam em redes ou dentro de organismos internacionais, que é um pouco isso que eu quero problematizar aqui hoje, né, e buscam um espaço. A rede internacional, ela proporciona, por exemplo, como uma arena, como o Fórum Social Mundial, né, que aqui já foi falado, né, muitos movimentos se organizaram internacionalmente dentro do Fórum. O Fórum foi uma arena que proporcionou isso, proporcionou a internacionalização de muitos movimentos. Então, ele está conectado em rede, está conectado com outros movimentos, isso proporcionou essa internacionalização dos movimentos sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, na década de 90, quando aparecia para nós na Constituição Federal de 88, o direito a ter direitos, os conselhos, as conferências, os conselhos municipais, conselhos nacionais, ao mesmo tempo que aparecia esse fenômeno, acontecia no mundo uma emergência da cidade no cenário internacional, né? Aí começaram a aparecer todas aquelas teses da Saskia Sassen, cidades globais, cidades que captam o capital internacional sem passar pelo Estado, né? Então, que cidade pode ser global no Brasil? São Paulo. É onde estão, aí fala da financiarização, aí as bolsas, onde é que estão as bolsas? Né? São Paulo, Tóquio, Nova York, né? Então, essas cidades, elas criam uma rede própria de interconexão. Então, elas não precisam do Estado, né, para existir. Tá? Então, começou toda essa tese em cima da cidade global. E a cidade global tem uma dinâmica própria, realmente tem uma dinâmica própria. Então, a Sassen, hoje, ela já está trabalhando com o último livro dela, que é Expulsões, né? Ela já está trabalhando exatamente com o que o Ezequiel falou, da valorização da terra urbana a um nível tão alto que essas pessoas já não conseguem mais ficar nesses centros. E nas cidades globais isso aí é mais feroz ainda, né? É mais... Isso se traduz que nesse centro do capital financeiro internacional, e desse capital que vai avançando, é difícil que as pessoas consigam ficar ali, pelo valor da terra urbana, né? Então isso está tudo aliado. Então que agentes nós vamos trabalhar, né? Então os movimentos sociais, eles se
unem, né, em redes internacionais, até para poder colocar no cenário internacional essas expulsões que estão sofrendo. Né? Então, como é que eu acho que é importante hoje, no contexto que nós estamos vivendo, como é que nós vamos trabalhar nessa questão do cenário internacional? Com que organismos internacionais nós vamos trabalhar? Aonde a gente vai ocupar esses espaços? Né? Que redes, que outros movimentos, que organizações a gente pode acionar nessa luta pelos direitos? Né? Então, acho que a questão do cenário internacional, ela é muito importante porque ela pode impactar no território. Então, a relação global-local, ela é fundamental, né? Ela não é uma coisa nova, não estou dizendo aqui uma coisa que... isso aí já vem, só que às vezes é difícil a gente compreender que isso está no território. Através de uma empresa que vem, que modifica toda a dinâmica do entorno, uma empresa transnacional, ou um organismo internacional que através de um projeto se instala num território e modifica todo o entorno daquele território, ou de um pool de empresas que se instalam e fazem um parque industrial. Né? Então, quer dizer, é interessante a gente poder trabalhar sobre isso e ver isso. Né? E aí, um marco é Seattle. Né? Eu acho que Seattle, ali em 99, a formação do Fórum Social Mundial é que marca essa problematização como a gente está se relacionando com os organismos internacionais. Porque os organismos internacionais, eles não são neutros. Tá? Então, quer dizer, a gente perceber como a gente está trabalhando dentro desses organismos é importante. Tá? Quais são os que têm uma abertura para esses agentes, né? Quais não? Seattle e a OMC, a antigo GATT, isso foi um marco para a união dos movimentos sociais frente a um outro mundo possível, né? Frente a Davos e tal. Então, quer dizer, aí a gente tem uma problematização de perceber isso, né? E aí eu botei, tá meio ruim de ver isso, mas esse foi o resultado da pesquisa anterior que eu fiz, tá? Que eu apresentei em São Paulo, no seminário que foi feito pela Unifesp sobre cooperação internacional e difusão de políticas públicas no mundo, né? E que foi, na verdade, eu analisei dentro dessa pesquisa dos movimentos sociais no cenário internacional, a gente encontrou, né, digamos, projetos ou políticas que estavam dentro do governo Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, que foi o período histórico que a gente analisou, quando que dentro da institucionalidade os movimentos sociais participavam ou organizações sociais. Né? E qual era a abertura da política externa brasileira para os movimentos sociais? Em que cenário essa política era aberta? Bom, a primeira coisa que apareceu que está fora daí, que são essa parte muito mais institucional, né? Mas de um ativismo forte foi o combate à fome e à pobreza, né? Que no início ali do primeiro governo é a pauta, a fome. Né? A fome e o combate à pobreza era a pauta internacional. E era onde os movimentos, de alguma forma, participavam. E a outra foi o referendo contra a ALCA, né? Liderado pelo sindicalismo, então, liderado pela Confederação Latino-Americana de Sindicatos, que aí foi também um momento do referendo contra a ALCA, que foi um momento importante para barrar a ALCA na América Latina. Né? Então esse também foi um momento que mobilizou muitos movimentos sociais em torno dessa pauta, mas foi liderado pelo sindicalismo, né? Sindicalismo latino-americano. E aí digamos, políticas que tiveram uma conexão com o Ministério de Relações Exteriores, que historicamente no Brasil é chamado, existe um termo, né, que se chama insulamento burocrático, né,
que o Itamaraty, de alguma forma, ele é fechado para essa participação. Por exemplo, se a gente tem Conselho de Saúde, Conselho das Mulheres, Conselho de Educação, no Itamaraty a gente não tem conselho nenhum, né? Assim, a política externa brasileira ela não está permeada por uma participação, por uma política de participação. É o que a gente chama que ela está insulada. Né? Então, aí no primeiro governo da Dilma se formou um grupo de reflexão sobre relações internacionais que propunha fazer um Conselho Nacional de Política Externa. Então nesse momento foi a primeira vez que se pensou, né, de uma relação direta com o Itamaraty e de uma influência dos agentes, né, se ensaiou isso com universidades, movimentos, organizações, de fazer um conselho. O Mercosul, tá, muitos movimentos sociais de moradia, o movimento de mulheres da América Latina participavam de uma cúpula paralela, que era a cúpula social do Mercosul. Então, quando se fazia uma cúpula do Mercosul, se fazia... Então, o Mercosul, ele era ainda, no primeiro e no segundo governo, né, um marco importante de participação pela integração regional. Tá? E o terceiro é a questão do movimento de mulheres, né, que passou a ter importância no governo da Dilma, né, que teve uma importância e que começou então a ter uma maior participação do Conselho Nacional, ter uma ligação direta com a presidência da República e uma influência forte no Fórum Social Mundial. Né? Então, por exemplo, a questão das mulheres, vocês podem ver hoje que tem uma greve internacional de mulheres, que a questão internacional do movimento de mulheres aumentou. A questão da interconexão desses movimentos no cenário internacional. Claro que puxado pela Angela Davis, né? Então teve personagens aí, lideranças muito importantes, mas que o movimento de mulheres, ele teve um protagonismo forte no cenário internacional. Então, eu tenho 5 minutos, né? Então eu só vou refletir então sobre... Eu quis mostrar um pouquinho desses achados da pesquisa, né, da última pesquisa, mas também relacionar com a questão urbana. Tá? E aí a questão uma questão importante é ver como é que a gente também vai ter um controle sobre essa nova agenda urbana, né, do Habitat em 2016. Porque ela tem um marco internacional que o Brasil adere, né? E tem alguns achados ali que a gente também pode pensar, né? Que, por exemplo, essa questão em identificar esses impactos dos processos de globalização e transnacionalização do território, que era um pouco isso que eu estava falando, tá? Ver como é que esses governos locais, regionais, né, estaduais e nacionais estão atuando frente a isso, frente a esse capital transnacional, né? E também problematizar essa questão que foi uma das questões fortes na nova agenda urbana 2016 do Habitat, que foi colocar o direito à cidade na nova agenda urbana. Foi toda uma luta dos movimentos sociais brasileiros para que isso acontecesse, né? O Brasil liderando isso junto com o Equador e frente a diversos países que não queriam colocar essa questão do direito à cidade na nova agenda urbana. Então isso é uma questão importante, né? Porque a questão do direito, ela tem uma questão de responsabilidade. É uma questão forte. Então isso foi uma disputa na ONU em Quito em 2016. Tá? E aí, junto a isso, foi feito um manifesto de Quito, né, que pouca gente tem acesso, assim, porque foi chamado Quito Papers, né? Liderado pelo Richard Sennett, né? Que eles fizeram também uma apresentação em Quito, né? Tipo uma nova carta de Atenas, assim, mas vinculada à questão desse marco da nova agenda urbana, né, em 2016. Então, eu coloquei aí algumas coisas
que eu vou ler, mas eu acho que é importante a gente trabalhar sobre essas questões para também ver como a gente faz a garantia dos direitos hoje, né? E pegar dessa nova agenda urbana da cidade. Bom, e a questão do direito à cidade, então, para finalizar, né? Que é uma questão importante que está na nova agenda urbana, que a gente pode pensar nisso, né? E que, frente a essas perdas de direitos, também ver como é que a gente trabalha essa relação. Né? E aí eu pensei também muito no direito à cidade, o conceito do Harvey, aqui que foi falado, né? Que é pensar essa questão do coletivo e de reinventar a cidade. E reivindicar algum tipo de poder dentro dessa configuração que nós estamos vivendo da revisão do plano diretor. Né? Que poder vai se estabelecer dentro desses agentes, dessa composição dos agentes, no plano diretor, na revisão do plano diretor. Né? Não, e uma outra questão relacionada ainda ao direito à cidade, né, que é a questão dos instrumentos de planejamento urbano, que também é outra questão. Aqui teve um debate com a Betânia Alfonsin, do Observatório das Metrópoles, que a gente fez, né, que essa perda dos direitos também está essa perda dos instrumentos, né, e o plano diretor também em nível local está nos acionando, né, o ano que vem. Então, quer dizer, é uma perda geral de direitos em todas as esferas, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso e garantir esses instrumentos de planejamento urbano, né? Tá, uma questão importante também é revisar essa questão do relatório Brasil, né, que foi feito pelo IPEA, né, e que contribuiu muito para a nova agenda urbana em Quito. Tá? Teve vários elementos do relatório Brasil, que foi o IPEA mesmo que fez, tá? Discutindo esses instrumentos aí da legislação brasileira para regular as políticas federais e que levaram em conta na hora de colocar o direito à cidade na nova agenda urbana. Então, dentro dessas perspectivas de futuro, para finalizar, dentro desse eixo participação, representação e resistência, que é um pouco o que eu queria finalizar aqui, trabalhar nessa perspectiva do território, né, dessa ação política dos movimentos sociais no local regional e nacional, que é um pouco a nossa perspectiva, mas não deixar de pensar nessa questão internacional, né, na globalização e internacionalização da agenda dos movimentos sociais, de formação de redes internacionais e ver onde, dentro do espaço dos organismos internacionais, a gente também pode continuar atuando, né? Então, como conclusão aqui, eu coloquei algumas questões que eu acho que é importante, a gente pode debater depois, que é essa questão de avaliar esses canais adicionais de participação, ou seja, quais estão funcionando, quais não estão funcionando, quais estão sendo retomados, tá? Quais que funcionam na prática mesmo e quais que estão só ali como espaço em lei, né? A questão da criminalização dos movimentos sociais, que é uma coisa que está acontecendo, eu acho que o Ezequiel falou aqui no final da fala dele, mas é uma questão que a gente também tem que trabalhar e a gente também tem que enfrentar e ver isso, como é que a gente vai, né, que no Brasil, neste contexto, está sendo um problema, né, assim, que está permeando diversos movimentos, né, e a frágil relação entre o Estado e o movimento sociais de diversos temas. Né. E por último, tentar garantir o que foi conquistado, né, que eu acho que é a nossa agenda também, assim, alguns pontos de agenda, né, instrumentos de gestão urbana, espaços públicos, direito à cidade. Acho que seria isso. Obrigada.